charge, a gente está apegado ao que acontece hoje, a notícia. E daí um dia ou dois, isso não tem mais interesse, digamos assim, para o público que está nos acompanhando no impresso ou mesmo na internet. A charge, né? Ela se trata de um acontecimento que você faz de uma coisa política social. É uma forma de você ilustrar uma situação política social, né? E isso nós temos de sobra ao longo dos anos todos, porque o Brasil é mestre em nos fornecer matéria, né? No caso da charge da charge diária de jornal, essa aura de arte, ela fica um pouco esquecida porque tem a obrigação profissional. Então você, como chargista, você é um trabalhador que tem que produzir, tem que realizar o seu produto para o resultado final do jornal. Quando eu vou tematizar uma charge, é o que é recorrente, né? Hoje está muito fácil fazer uma charge porque os temas sócios, políticos e econômicos e sociais, eles são, de certa forma, contribuem para o trabalho do chargista, do cartunista e do caricaturista. Aí tem que ser uma pessoa mais antenada, tem que saber o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no país, para eu ter uma posição definida e, de certa maneira, alinhada com a linha do jornal, para que eu possa fazer também a produção desse desenho de humor. Eu sou um cidadão brasileiro que preza pela legalidade, dentro do possível. Então a minha charge, ou o meu cartoon, ou a caricatura, ela versa sobre um tema atual. E eu, não, como os outros, não seria diferente de fazer algo que não seja da atualidade. Mas eu não gosto da mesmice, não. Não gosto. Charge é a situação de uma realidade. O cara roubou, aí você faz a charge sobre esse roubo e sobre o cara. Entende? Normalmente também tem balão, tem texto. Agora, tanto a charge quanto o cartoon, o profissional ele tem praticamente o mesmo desafio. Por quê? Porque você vai pegar uma notícia e transformar essa notícia em uma imagem. Muitas vezes a melhor charge para mim é aquela que nem tem balão, que só a imagem já traduz a informação. Isso eu valorizo muito a ausência de texto na charge e no cartoon. Logicamente que na charge nem sempre é possível você fazer uma charge sem texto. Geralmente você tem que ter esse apoio ali, ou mesmo colocar um balãozinho ou um texto em algum rótulo, alguma imagem ali dentro do cenário da charge, para que o leitor entenda com mais facilidade aquela charge. Acontece o seguinte, essas opiniões, foi uma das coisas que eu também deixei claro quando eu fui contratado, é que eu queria ter inteira liberdade de eu fazer a crítica que eu quisesse. Claro que também ficou claro que eles também teriam o direito de cortar onde eles achassem que deveriam cortar. Cada caso é um caso. Na rotina diária, quer dizer, a minha charge, ela é feita sempre a partir da minha visão de mundo. Primeiro eu tenho a liberdade no jornal para emitir minha opinião no desenho que eu estou fazendo. Aquele desenho que eu estou fazendo necessariamente não é a opinião do jornal, é a opinião do chargista. Eu estou dando a minha opinião. Agora, eu não me preocupo muito com essa questão de se vai agradar ou desagradar, não. Embora 95% agrada. Agora, o chargeado, né, no caso, o personagem, ele sempre não vai, claro, ele não vai ficar satisfeito. Mas o que te dá motivo para você fazer uma charge? Não estou nem falando no caso do cartoon, não, porque o cartoon é outra história. É que o cara pisa na bola, você tem que retratar o que ele fez, mano, de errado. Na verdade, imagina se um chargista fosse pegar uma notícia e somente reproduzir ali, fazer a reprodução dessa notícia ilustrada. Seria uma notícia ilustrada? Seria, sei lá, seria medíocre.
por parte de um chargista só reproduzir uma notícia. Ele tem que criar uma piada em cima até de uma fatalidade, tá? Mas sempre com uma postura crítica diante da vida, que é esse que é o papel do chargista. O chargista não está aí para agradar ninguém. O chargista vai... Chargista, sabe o que significa charge? É carregar, é carga, é atirar. Então, na verdade é isso. Eu sempre fiz e sempre tive essa liberdade, talvez... E quando eu não tive essa liberdade, eu saí do jornal, que eu já passei por todos os jornais da cidade. Quando alguém me censura, ou o editor, ou o dono do jornal me censura, eu saio, eu peço meu boné e vou embora. Quer dizer, eu não quero ser censurado, eu peço censura. Quer dizer, uma das coisas mais antidemocráticas e horrorosas que tem no mundo civilizado é a censura. Ninguém pode permitir ser censurado, você emitir sua opinião. Eu não admito isso. Quando isso aconteceu, já aconteceu, eu simplesmente saí do jornal. Agora, interferência do editor do jornal, não, eu nunca tive não, porque eu nunca aceitei. E sugestão também não. Porque exatamente isso me deixava mais solto para mim poder fazer a coisa do jeito que eu achasse que ficava bacana. Agora o critério era dele, né? De publicar aquilo ou não. O cara me sugere, bicho, por que você não faz uma charge assim, assim, assado? Quer dizer, interessante para o jornal. Se eu topar, eu faço. Quer dizer, aí eu sou pautado. Mas normalmente nas rotinas, no diário do trabalho, a opinião é sempre minha. Certa vez, eu conversando com o Leite, em Montes Claros, e ele falou assim, rapaz, você para de fazer charge política, porque você faz uma charge agora, você atravessa a rua, você encontra com um político. Como é que você vai ficar com ele? Isso não me preocupa. Porque eu já recebi ameaças veladas de delegado, de político. Quando eu falo eu recebi. Como qualquer jornalista investigativo recebe. Mas a gente que prima pelo menos pela transparência, né? Não estou querendo dizer que eu sou o cara mais honesto do mundo. Não é isso. Eu fazia da seguinte forma, cada um tem um tipo de fazer. Eu optava por fazer um número de charges ou de cartoons para apresentar diariamente para o editor do jornal. Então eu fazia 4, 5 charges para o dia seguinte e eu levava para o Gabriche e eu deixava para ele a opção do que podia ou que devia ser colocado ou não. E ao mesmo tempo também me dava a liberdade de repente estar criticando de forma mais pesada aquela situação ali política do momento, mas ficava a critério, né, do editor. Então eu me sentia mais livre para fazer o trabalho, porque quando eu fazia um trabalho que ele considerava pesado, considerava, bicho, isso aqui a gente não pode colocar não, porque vai levantar isso aqui assim e tal, então ele tirava. Por isso que a charge geralmente ela é feita no finalzinho do fechamento do jornal. Por quê? Quase ali no time para fechar, para ir para a gráfica mesmo, para ir para rodar. Por quê? Porque o cartunista ele espera até o último momento para que eleger essa notícia que ela é a mais relevante do dia e colocá-la de uma forma que ninguém ainda não percebeu ou não teve uma leitura específica daquela matéria, daquela notícia. Na verdade, a repercussão na sociedade era interessante no sentido de que eu encontrava às vezes com as pessoas que liam o jornal, médicos, aquela classe social que na época o que tínhamos de informação, na verdade, eram os jornais. Porque as televisões, na época, elas eram muito restritas lá, Rio, São Paulo. Então, as coisas de Montes Claros e região, as informações que a gente tinha era através dos jornais impressos, né? O chargista, ele está sujeito, se ele critica, ou se ele incomoda, ele está sujeito a ser criticado também e a ser incomodado também. Não vai pensar que você vai criar
você vai fazer uma crítica para um sujeito e o sujeito vai continuar te tratando da mesma forma. Que eu que faço aquela charge, mesmo sendo temática, eu tenho um olhar. O outro já olha de outra forma. E isso às vezes causa um mal-estar. Eu já causei um mal-estar com companheiros da nossa academia aqui, por exemplo, que não entenderam a situação. Não vou citar nome não para não causar constrangimento, mas já foi resolvido também com um companheiro, com um confrade. Numa cidade de porte médio como a nossa, fica mais, o chargista fica mais sujeito a sofrer a influência da repercussão do seu trabalho. Porque às vezes eu batia nesses vereadores, então eu batia, e o pessoal gostava muito, porque eu gostava de fazer a caricatura da pessoa. Então eu identificava a circunstância, mas identificava também a figura. O que faz as pessoas curtirem, né, as pessoas gostarem da charge e entenderem facilmente é o que? É o chargista, ele ter o talento e o conhecimento de abordar aquele assunto que já está maçante. Eu assumo. Eu até publicava em um espaço aqui, que é um espaço político, mas como tinha uma repercussão, mas só que lá as pessoas escondem atrás de uma rede social para se dizerem os salvadores da pátria, mas não assinam. Mas eu nunca tive problemas sérios de ser ameaçado, Não, eu sempre consegui ter um equilíbrio, talvez também porque eu nunca me evidenciei muito de forma política na cidade, eu sempre fiquei muito na minha, então eu não dei muita corda para alguma situação que de repente pudesse pesar. Mesmo assim, ele consegue transformar aquele assunto com uma pitada de humor. Na verdade, através da charge, ele consegue passar essa mensagem com humor e de uma forma sintética para um público que ainda não viu aquela notícia por aquela perspectiva. Eu acho que o trabalho é importante porque, no fundo, a charge ela é um complemento de uma notícia, ela é um complemento do noticiário. Aliás, ela é uma opinião do noticiário. Então eu acho importante que essa opinião do chargista, pelo menos, ou no mínimo, ela seja respeitada. Respeitada no sentido de que o outro também pode ter uma opinião que eu também devo respeitar.